Olá, amigos. Hoje é 9 de abril de 2019 e eu quero falar um assunto muito importante com vocês. Trata-se das elites que devem tomar o poder no Brasil e desbancar a ideologia velha, rançosa do marxismo cultural. Antes eu gostaria de ler um texto para vocês que eu fiz hoje, A Sociedade da Desconfiança, a propósito de um artigo que saiu num comentário da Folha de São Paulo, reproduzida no Antagonista, que dizia que a Datafolha, segundo a Datafolha, o Brasil é uma sociedade que tem 75% dos brasileiros desconfiando das notícias publicadas na imprensa e 84% desconfiam das notícias publicadas nas redes sociais. Na prática, eles estão dizendo que os brasileiros não acreditam em quase nenhuma notícia, verdadeira ou falsa. Isso é que eu li isso no Antagonista. Então a turma do Antagonista relatando o que estava no Datafolha hoje. Isso poderia dizer que quase ninguém acredita em quase todo mundo? Se isso é verdade, é porque vivemos em uma sociedade que não é cooperativa, fraterna e que não se dá as mãos. Portanto, vivemos em uma sociedade onde não vinga a colaboração, a divisão do trabalho e a crença que o trabalho cooperado, voluntário e livre é melhor que o trabalho individual e que, portanto, as pessoas não prestam tanto quanto deveriam. E foi isso que a Datafolha quis dizer? Acho que não. Foi a sua vontade e sua intenção apenas diminuir a credibilidade nas redes sociais que a ameaçam. Mas ela se contradiz, porque estaria simplesmente a confirmar com isso que há muitos anos temos uma coisa em comum, a desconfiança, e que vivemos em um ambiente de inveja, ódio e ressentimento. Ou seja, um ambiente típico de um país socialista e democrático, ou seja, social-democrata, que mantém sua sociedade de privilégios cada vez mais pobre, desinformada, deseducada e analfabeta funcional. Obrigado, Datafolha, por ter levantado essa bola para mim na entrada da área. Então está na hora de mudar isso, não é verdade? O direito de propriedade tem que ser devolvido à sociedade, e sem restrições, limitações e regulamentações constitucionais. Precisamos de um fiat constitucional urgente. Eu escrevi outro texto hoje, a partir do acontecimento de ontem, quando se conheceu o novo ministro da Educação, o Abraham Weintraub. O homem é alinhado com o Olavo de Carvalho, alinhado com o pensamento do Bolsonaro, pelos vídeos que a gente pôde ver na internet, no Facebook. Ele tem um discurso muito forte e um discurso ideológico contra o marxismo cultural. Aí a imprensa foi a loucura, a Globo News especialmente. Eu escrevi um texto hoje a propósito dessa enorme dúvida que surgiu na cabeça da mídia. Por favor, ajudem os comunistas, socialistas, progressistas, petistas, tucanalhas da mídia brasileira. Eles esqueceram sua profissão. Perguntam insistentemente o que é isso. Alguns debocham, estão se fazendo, dizendo que o marxismo cultural não existe. O pessoal da Globo Fake News, Seção Brasil, está angustiado com essa coisa que eles não acham na bibliografia. Passaram o dia procurando e não acharam o tal marxismo cultural que o novo ministro da Educação disse que vai ferrar. Sugiro que eles procurem, não nas coisas que eles mesmos escreveram e leram dos amiguinhos. Então, aí vão algumas sugestões de leitura para eles. Escola de Frankfurt. Que tal fake news? Não viram nada aí? Gramsci. Já ouviram falar dele? Alô, cientistas políticos com diplominha. Ajudem-os. Ou vocês também nunca ouviram falar? E o Lattes? Não há um mísero trabalhinho mal feito e colado que ao menos suspeita da existência do marxismo cultural? Em 30 anos nunca se produziu nada na Universidade Brasileira ou mundial sobre o marxismo cultural? E a Sociedade Fabiana, que parece ser da simpatia atual do Mourão? Nem Engels e sua proposta de condenação da família? E as toneladas de psicólogos de controle mental? E da putaria intelectual de um Freud, de um Erich Fromm? Nada? Se a resposta a todas essas perguntas é pela não admissão
na realidade mental dos intelectuais brasileiros do marxismo cultural. É porque está na hora de fechar as portas aos informadores da mídia e aos especialistas da academia. Pelo menos o ministro deveria tirar a energia social deles. Mas para que eu fui falar em energia social? Eles também não sabem o que é isso. Embora trabalhem para tirar a nossa energia social, eles não sabem que isso é dinheiro, money, estúpidos. Assim como eles nos é tirado para nos endividarmos por coisas inúteis e desnecessárias, que tal darmos uma escassez nos zumbis universitários? Tira a grana deles, ministro. Tira a energia social da propaganda marxista-leninista disfarçada em cultura. Caça a Lei Rouanet deles, ministro. Invista na verdadeira educação. Aqui, o corolário disso tudo, que a tarefa mais difícil, eu já dizia lá antes do Bolsonaro assumir, a tarefa mais difícil desse governo seria lutar contra a ideologia dominante. É fundamental para a continuidade de Bolsonaro no poder e também para o país. A deslegitimização da ideologia dominante é essencial para o Brasil se recuperar. A luta é ideológica, sim. A imprensa quer nos fazer crer que não. E não é apenas a extrema imprensa, é aquela imprensa que não gosta do PT também gosta de dizer isso. E tem muita gente que está na nossa trincheira que diz que a gente não deve se esforçar muito na luta ideológica. Eu acho exatamente o contrário. Nós temos que deslegitimizar a ideologia do marxismo cultural. Chegou a hora das novas elites, gente. Somente elas podem conduzir o povo à secessão ideológica. Fora com a social-democracia, então. Eu separei um texto, pequeno excerto, do capítulo 3 do Hans Hermann Hoppe, A Democracia, o Deus que Falhou. No capítulo 3, na página 124, ele traz um pensamento que é ao mesmo tempo de Mises e de Etienne de Bossy. A elite não pode atingir o seu próprio objetivo de restabelecer os direitos de propriedade privada e a lei à ordem, a não ser que seja bem sucedida em comunicar as suas ideias ao público, abertamente se possível, e secretamente se necessário. Acho que nós não precisamos do secretamente. E em despertar as massas do seu sono subserviente através do estímulo, pelo menos de maneira temporária, do instinto natural do ser humano de querer ser livre. Como dizia Mises, o florescimento da sociedade humana depende de dois fatores: da capacidade intelectual de homens excepcionalmente dotados para conceber teorias econômicas e sociais sólidas e sadias, e da habilidade destes ou de outros homens para tornar essas ideologias palatáveis e aceitáveis para a maioria. Em outras palavras, o Hans Hermann Hoppe aqui está querendo dizer: precisamos melhorar o discurso do ataque e da deslegitimização da ideologia marxista-leninista. Precisamos de uma copy melhor. Precisamos de um discurso retórico muito melhor. E esse discurso deve ser incessante, como foi o discurso deles, incessante durante 30 anos. Continuando Hoppe, assim, a decisão dos membros da elite de efetuar a secessão do governo, ele fala em sair do governo, eu não preciso falar em sair do governo, nós somos governo, nós temos que sair da ideologia dominante. Assim, então, vou adaptar. A decisão dos membros da elite de efetuar a secessão da ideologia dominante e não mais cooperar com ela deve incluir sempre a vontade e a resolução de envolver-se ou de contribuir para uma contínua batalha ideológica. Porque se o poder dela reside na aceitação generalizada de ideias falsas, absurdas, tolas e insensatas, então a única verdadeira proteção é o ataque sistemático a essas ideias, a propagação e a proliferação das ideias verdadeiras. Todavia, assim como é necessário ser sempre cauteloso e cuidadoso em relação a investimentos materiais, é igualmente importante ser eternamente vigilante e seletivo em relação a investimentos ideológicos. Nós temos que atacar nesse ponto o tempo inteiro para evitar isto aqui. Esse é o maior inimigo de Bolsonaro. A universidade e os zumbis ideológicos que a habitam, e professores podres
que não abandonam suas cátedras. Esse é o grande e grave problema do MEC, o grave problema que o novo ministro vai enfrentar. Ainda bem que o Bolsonaro a tempo tirou o Vélez, que estava fraco demais para esse enfrentamento, e ainda andava namorando, ele foi visto namorando com tucanos. Fora tucanos da educação brasileira, não apenas fora petistas, fora tucanos. É esse o comentário por hoje. Muito obrigado.